Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que você tem de conhecer seu próximo tênis de corrida. O programa de hoje é um dos programas mais aguardados do ano. Eu tive de perto com esse calçado lá em Tóquio. Se você está assistindo esse programa, você já sabe, na segunda-feira passada foi a primeira parte do episódio de Tóquio. A segunda parte é nesta segunda-feira e na próxima segunda-feira a terceira parte da cobertura de Tóquio, que é uma parte surpresa, muita gente já está meio que ligado e tem muito a ver com os calçados, com o calçado que eu vou falar hoje, vou apresentar para vocês hoje. Antes de mais nada, vamos dar aquele recado tradicional. O recado de hoje é para quem assiste o programa Fôlego pelo YouTube e manda sempre aquela perguntinha, aquela notificação quando não consegue acessar os vídeos assim que eles são lançados, principalmente os vídeos de episódio. Eu vou tentar esclarecer isso dessa vez, porque aí eu fico mandando os e-mails e os comentários e individualmente é muito difícil que essa informação chegue para todo mundo. Vamos lá. Os vídeos do Fôlego são feitos com músicas que têm direitos autorais, pertencem a gravadoras. Quando você coloca esse tipo de vídeo dentro do YouTube, algumas gravadoras solicitam os direitos autorais das músicas e aí você abre mão de rentabilizar o vídeo, de monetizar o vídeo. Então os vídeos do Fôlego no YouTube eles não são monetizados. Então o Fôlego não ganha dinheiro com propaganda nos vídeos do Fôlego. Por isso que você não vê propaganda antes de cada vídeo que a gente coloca no ar. Mas em alguns casos, quando o direito autoral é requisitado pela produtora, pela gravadora, dona dessa música que está dentro do episódio do Fôlego, este episódio ele é inviabilizado pelo YouTube para ser veiculado por aparelho móvel. Então você não consegue ver pelo seu iPhone, pelo seu Android, e você também não consegue ver pelo tablet. Nesses casos, você pode ir para o www.programafolego.com.br e assistir os vídeos dentro do portal do Fôlego, em dispositivos móveis também. Ficou claro? Bom, então se você tentar assistir um vídeo, normalmente episódio, porque nos episódios que a gente usa as músicas de outros, de gravadoras, no Testamos não tem música, então isso nunca vai acontecer. Mas nos episódios, quando você tentar assistir, clicar para dar o play e aparecer vídeo não disponível no dispositivo móvel, você pode ir pelo celular mesmo, no www.programafolego.com.br, que você vai assistir ali dentro do portal. Ok? Então vamos lá. Olha o que tem aqui na minha mão. Ó. O programa de hoje vai tratar do grande lançamento do ano da ASICS, que é o Gel Quantum 360, um calçado que tem toda a sua plataforma de amortecimento feita em gel, que é o elemento patenteado pela ASICS, que é a fonte de estrutura e amortecimento dos calçados da ASICS há muitos anos. A ASICS decidiu desenvolver um calçado que tem toda a sua entressola, toda a sua base de amortecimento em gel. Eu testei, você quer saber o que eu achei? Então não sai daí que está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Gel Quantum 360 da ASICS. Bom, vamos lá minha gente, antes de mais nada, eu vi esse calçado lá em Tóquio, ele estava no display com as cores da Maratona de Tóquio, sensacional o visual do calçado, lá ele custava $200, ou seja, era 20 mil ienes, $200, que na época estava 4,10 o dólar, agora está um pouquinho mais baixo, a gente está falando de R$750, é um tênis top de linha, com muito material agregado, mas acima de tudo é um calçado que demorou 4 anos para ser desenvolvido, dentro do ISS, que é o Instituto de Sport Science da ASICS em Kobe. Sabe quem foi lá? Eu conto para vocês em breve. Bom, esse calçado foi desenvolvido durante 4 anos. O gel sempre foi a tecnologia de amortecimento da ASICS. Ele está presente na grande maioria dos calçados de amortecimento. Então, no Nimbus tem gel, no Kayano tem gel. Mesmo nos tênis intermediários, do Death Trainer, tem gel. Nos tênis que são mais robustos, mais parrudos, o Kinsei, o Sendai, tem mais gel ainda, principalmente nas partes externas. Então o que a ASICS pensou? Pô, o gel é legal, é nosso elemento patenteado, a gente faz a estrutura e amortecimento de calçados com gel, por que não desenvolver um tênis com toda a entressola em gel? E foi aí que nasceu o Quantum 360, que é esse tênis que está na minha mão. Vamos olhar na Verb, que aí eu já vou contando para vocês, parte a parte, desse tênis e o que eu achei dele, ok? Vamos lá. Bom, você está vendo de perto agora o Quantum 360. Eu vou começar falando pelo cabedal e depois eu já vou pular direto para a entressola, porque as duas coisas estão muito ligadas. Bom, esse é um cabedal feito em mesh
que ele tem cortes feitos a laser, exatamente como você viu no Metarun. Você lembra do Metarun? Que eu fiz aqui o review, o tênis mais caro do ano e, na minha opinião, também o grande lançamento do ano de 2015 entre todos os calçados de corrida do Brasil. Bom, o que o Metarun tinha? Ele tinha esse cabedal cortado a laser. Esse corte a laser ajuda na ventilação, você tem uma ventilação, são espaços que trabalham com uma milimetragem maior, então o ar passa com mais facilidade, mas acima de tudo o corte a laser ajuda a dar mais durabilidade para o seu tênis, porque normalmente o gel, quando ele não é feito no corte a laser, a chance dele desfiar é maior do que nos que são feitos o corte a laser. Então, por mais que você dê aquela raladinha lateral, dificilmente você vai ver um fiapinho se desgrudar desse tipo de cabedal. Bom, como você pode ver, é um cabedal sem muito segredo, cara. É um cabedal de mesh, ele não tem muitas linhas de suporte, a não ser aqui na parte dos ilhoses, que não tem também material agregado diferente, é só uma perfuração. E aqui na logomarca da ASICS é só uma linha de suporte muito fininha. E depois eu vou falar do cabedal, do contraforte. Por que esse cabedal é tão leve? Porque a ASICS, quando começou a desenvolver o Quantum, percebeu que fazer uma entressola de gel ocasionaria num produto mais pesado. Então, eles tiveram que tirar as tecnologias do cabedal, senão a gente teria um calçado que seria inviável de se correr por conta do peso. Então, o que acontece nesse calçado nós temos uma tecnologia de entressola baseada em gel, e não é 100% gel, já vou falar disso, mas que era muito pesada. Então, para não entregar um produto muito pesado, acima do aceitável, eles fizeram um cabedal extremamente simples, mas objetivo, e que no meu entender é muito bacana, porque a ASICS podia pensar em calçados que tenham as suas plataformas de amortecimento preservadas, mas que tenham cabedais mais limpos, mais fáceis de lidar. Por quê? Porque o cabedal mais limpo, o cabedal mais simples, mais minimalista, ele faz com que o tênis seja mais leve. Bom, falamos do cabedal, agora eu vou falar de contraforte. Como você pode ver aqui embaixo, atrás, nós temos um clipe de contraforte externo feito de TPU. Gustavo, TPU não é aquele material lá? De novo, hein? TPU, uma forma de plástico, ele pode ser expandido, como é na entressola dos calçados feitos de TPU, que é o meu caso dos calçados da Adidas, mas ele pode ser rígido, como ele está rígido aqui no contraforte do Quantum 360. É um cabedal super rígido, tá? Mas não é um cabedal pesado. Esse material de TPU externo, ele trabalha bem com o cabedal fino. Dá um direcionamento de passada interessante, mas é um tênis, em suma, é um tênis rígido. O que isso quer dizer? Ele tem muito pouca movimentação de tornozelo e da parte posterior do pé. Esse cabedal, ele não chega até o arco do pé, ele vai até um pouquinho abaixo da linha do tornozelo, aqui embaixo, mas ele é extremamente rígido. Apesar de ser rígido, ele não é tão pesado. Outra vez, a ASICS se preocupou em utilizar materiais que não agregassem peso no tênis, porque a entressola por si só já era extremamente pesada. Vamos voltar aqui para a Vurb. Bom, você quase não vê, né, o contraforte, porque ele é feito num material translúcido. Aqui, se você conseguir ver, está escrito gel Quantum 360, num laminado, em cima do TPU laminado. E o que vem logo abaixo do cabedal e do contraforte é o grande segredo desse tênis. É aqui que mora a tecnologia desenvolvida durante os 4 anos pela ASICS. Bom, nós estamos falando de uma plataforma inteira de gel. Não é 100% de gel, porque como você pode ver, está vendo essa linha preta que tem aqui, ó, entre a parte verdinha, que é o gel, e o cabedal, que é azul, tem uma linha preta. Vou mostrar na Vurb. Essa linha preta é feita de EVA, que provavelmente é o material, não está escrito no release de produtos, mas provavelmente é o Solite, que é o material de EVA que a ASICS utiliza na maioria dos seus calçados. Na parte de baixo você vai ver que o EVA ele se mistura no gel. Ó, vou mostrar aqui na lateral. Tudo que parece essa gelatina é gel, e tudo que é amarelo pálido embaixo e preto é Solite, ou seja, esse solado não é 100% gel, tá? Eu diria, depois de conversar com o gerente de produto da ASICS por telefone, para a gente conversar sobre esse tênis, a gente estima aí que esse calçado tenha 70% de gel e 30% de EVA, de Solite, que é um material leve também, que é super amortecedor, mas que é menos amortecedor do que o gel. Bom, por que ele tem essa estrutura onde o gel se encaixa? O Solite é uma estrutura, é uma armadura, é um esqueleto na base do tênis, onde o gel se encaixa para te dar o amortecimento. Por que existe isso? Porque nós teríamos um tênis muito instável se ele fosse 100% de gel. Seria praticamente impossível correr
numa entressola 100% de gel, porque o gel ele é mais mole, ele é mais expansivo. E por mais que esse tênis tenha 3 densidades de gel, e eu já vou falar sobre isso, se ele não tivesse esse esqueleto de Solite, esse esqueleto feito com esse material de EVA, dificilmente seria possível correr com o Quantum 360. Ok? Vamos voltar para o seu lado e mostrar de perto. Bom, aqui você não consegue ver na parte interna, mas existem 3 densidades de gel formando toda a entressola do Quantum 360. Aqui atrás no calcanhar, nos 2 primeiros gomos de gel que estão aqui atrás, o gel é um gel com a densidade 47. No meio do pé, ele tem a densidade 45, que é uma densidade mais rígida, então menos expansivo, menos mole, menos amortecedor e mais rígido. E na frente, a densidade mais mole de todos, que é o gel, densidade 43. Por que ele trabalha assim? Primeiro, é um calçado que você vai fazer a entrada com o calcanhar. O corredor de meio pé não usa esse tênis. Então, um gel intermediário que serve para amortecer a sua pisada na hora da aterrissagem com o calcanhar. Aí a gente tem um gel densidade 47. O gel 55, que está em todo o meio pé, em toda a estrutura de transição da passada, serve justamente para você não dissipar a energia cinética. Se você tivesse um gel muito flácido, muito mole no meio, a hora que você fizesse a transição da passada, a sua passada ia espalhar, você ia espalhar para as laterais. Então eles colocaram um gel no meio do pé, com uma densidade mais rígida. E na frente do pé, aí sim a gente quer expansividade, porque na hora da decolagem do seu pé, você quer mais é que o gel espalhe e volte com retorno de energia para você fazer a decolagem e tirar o pé do chão. Então, você vai fazer a aterrissagem com o meio pé, vai ter um amortecimento bacana aqui, vai ser mais rígido na transição e aí na frente ele espalha, porque ele é super mole, ele vai até o chão e volta com retorno de energia para te impulsionar e te jogar para cima. Deu para entender a maneira que a ASICS pensou esse calçado? Pois é, então é um grande esqueleto de Solite EVA, onde as placas de gel com 3 densidades são colocadas. Bom, aí você pensa, mas tá bom, então Gustavo, 70% de gel, cara, como é que faz para dar estrutura para esse calçado? Como é que esse calçado fica retilíneo, tem uma estabilização bacana no chão? Como é que faz para esse calçado correr? Como é que eu vou correr 40 km com esse tênis? Como que ele vai me dar estabilidade para isso? E aí o grande segredo desse tênis são 2 elementos que a ASICS utiliza nesse calçado para dar estabilidade. O primeiro deles é o Trustic System, que na maioria dos calçados da ASICS é uma pequena peça aqui no meio do calçado, bem no meio do pé. O Trustic System desse calçado é um Trustic System diferente. Ele é uma grande placa de TPU também, plástica, que fica embaixo do gel e fica praticamente em todo o lado. Vou mostrar na Verb para você ver. Essa é a parte central do Trustic System, que é transparente, tá? Furadinha, perfurada, mas ele se estende por toda a região do solado do pé e também aqui no calcanhar. O que isso significa? Significa que você tem 0 de torção, bicho. A torção dele é praticamente nula e você forma com essa placa no solado uma estabilidade para lidar em contato com o gel. Ah, Gustavo, mas peraí, a gente já viu uma história dessa antes, já não viu? Viu sim, você já viu isso nos calçados da Mizuno. A Mizuno tem a placa Wave. O que a placa Wave faz? Ela age diretamente em contato com o EVA, que no caso da Mizuno é o Euphoric, para dar uma estabilidade para o EVA. O que a ASICS faz com o Quantum é transforma o Trustic System numa grande placa de estabilidade. O tênis não torce, mas também o retorno de energia se diminui. Toda vez que existe uma placa de estabilidade, você tem mais estabilidade, mas diminui o retorno de energia. Bom, é uma estrutura semelhante, não estou dizendo que tenha nenhum, não tem nada a ver uma coisa com a outra do ponto de vista de origem da estrutura. Mas quando a ASICS se viu de frente com uma entressola tão instável, ela precisava dar estabilidade. E a solução que ela arrumou foi expandir o Trustic System numa imensa placa na parte do solado. Essa é uma das razões pelas quais o Quantum é estável. A segunda razão eu vou te apresentar agora lá na Verb. Bom, você consegue ver que o gel na parte interna do pé tem ranhuras que estão posicionadas com direção para o calcanhar e na parte de fora ele tem ranhuras que estão posicionadas com direção para frente do pé. Ou seja, as ranhuras do gel elas vão dando a volta com o direcionamento contrário, balanceando a pisada. O que isso quer dizer? Na parte de dentro a ranhura do gel é para trás, na parte de fora a ranhura do gel é para frente. Isso faz com que o gel ele trabalhe de uma maneira homogênea. Se você tivesse
as ranhuras todas para o mesmo lado, a instabilidade do calçado seria maior. Como as ranhuras são invertidas, existe uma estabilidade na hora do processo de transição da passada. Isso faz com que o calçado também seja mais estável. Então são dois elementos. Primeiro, um Trustic System que parece uma placa, muito semelhante ao que a Mizuno faz com a placa Wave. E segundo, as ranhuras do gel balanceando toda a estrutura de amortecimento da entressola do Quantum 360. Fui claro? Muito bem, então vamos agora aos pontos positivos e negativos do gel Quantum 360 da ASICS. Bom, primeiro ponto negativo, não posso deixar de falar, é o peso. Até a ASICS sabe disso, bicho. Esse calçado é pesado. Ele vem no modelo 40 com 338 gramas. Esse aqui é o 42. Eu pesei na balança, ele está com 380 gramas, esse tênis aqui. Então, é um tênis extremamente pesado. Bom, Gustavo, então, peraí. Vamos posicionar esse tênis aí no mercado? Vamos, é super simples. Esse calçado é um calçado feito para quem quer amortecimento acima de tudo. O cara que está com sobrepeso, o cara que quer uma rodagem confortável, não é um tênis para quem quer performance, não é um tênis para quem vai correr, melhorar os seus tempos, ele é um calçado para quem quer amortecer, sabe? É um excelente instrumento para quem tem dificuldade de amortecimento, sabe? Dificuldades de joelho. Tem muita gente que tem dificuldade de joelho e precisa de amortecimento acima de tudo. Eu recebo muita pergunta assim, eu tenho dificuldade porque eu sinto dor, etc. A primeira resposta que eu dou é procure um médico, óbvio. Mas se o médico, a indicação do médico é um calçado com amortecimento, não existe no mercado um amortecimento mais confortável do que esse daqui. É a mesma coisa quando eu falei do Creation, não sei se você lembra, eu já fiz o review do Creation aqui. O sistema de amortecimento do Creation é um sistema extremamente confortável. Ele não é eficaz para quem está executando a corrida com performance, mas é extremamente confortável. O Quantum 360 é extremamente confortável. Mas é um calçado pesado, bicho. Eles apostaram numa estrutura pesada para amortecer. Então, por um lado, ele é super confortável, por outro, ele é extremamente pesado. 338 gramas no modelo 40 é acima da média, então, primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo desse tênis é a flexibilidade. Apesar da gente achar que esse calçado seria flexível, antes de eu pegar na mão, eu achei que era flexível. Gente, o gel tem alguma coisa mais flexível do que o gel da ASICS? É super molinho, é uma delícia. Por que esse tênis é flexível? Porque o Trustic System embaixo é uma placa plástica que não deixa esse tênis se mexer. Então, o resultado, a gente tem uma flexibilidade única na parte da frente do pé e a parte do meio pé para trás é praticamente uma bota, que é super intensificada pelo clutching system que tem aqui atrás, o contraforte, mas principalmente pelo Trustic System que está lá embaixo, nesse modelo, dando a volta 360 no calçado e não deixa que o tênis tenha a flexibilidade que a gente gostaria que ele tivesse. Ok? Vamos então ao terceiro ponto negativo. Na minha opinião, e na maioria das pessoas que vão assistir esse review, é o preço. A gente está falando de um calçado de R$ 899 no mercado brasileiro. A gente sabe que os materiais estão caros, a gente sabe que a taxa de importação é cara, que o dólar está caro, mas a gente tem que tentar sempre fazer com que as marcas abaixem os valores. Então, R$ 899 é muito semelhante ao que se cobra lá fora estava $200, se você for pensar, dá 799, 800 pau, o calçado lá fora, então tá certo, aqui você ainda pode parcelar, etc, mas 899 é caro. A boa notícia é que, conversando com gerentes da ASICS, não do Brasil, lá do Japão, tive uma informação que muito provavelmente a ASICS vai montar uma planta de produção de calçados no Brasil. O que isso quer dizer? Provavelmente você terá preços melhores num futuro próximo. Fica aqui a esperança. Vamos aos pontos positivos do Quantum 360. O primeiro ponto positivo é o conforto. Como eu falei, extremamente confortável. Se a tua meta não é baixar tempo, não é arrancar o pica-pau, bicho, é só ter conforto, só ter amortecimento, 100%, pode ir, vai tranquilo, te garanto. Segundo ponto positivo, bom, eu não falei sobre isso no meio do review, mas eu vou falar, ele tem um grip muito acima da média. Por que ele tem esse grip acima da média? Porque ele não tem solite na parte de baixo, gente, o contato é direto com o gel. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles precisavam colocar um material de borracha no solado que fosse um pouco mais durável e que evitasse o desgaste do calçado. Então, isso ocasionou um grip acima da média. Esse grip é muito legal. Se eventualmente você for dar um trotinho, pegar uma estradinha de terra, então vai dar uma corridinha na grama, tem um problema de joelho, está precisando correr na grama, você vai ver que o grip desse tênis é bastante interessante, muito diferente da maioria dos calçados de amortecimento no mercado, certo? Terceiro ponto positivo,
calçado específico para quem tem sobrepeso. E isso, bicho, eu posso te falar de experiência própria, eu recebo muito essa pergunta, porque tem muita gente que está com sobrepeso e quer começar a correr. E aí os calçados, nem todos têm o amortecimento devido para um cara que está com sobrepeso. Os malas de plantão não comecem a se animar para mandar uma pergunta para mim. Tem gente com sobrepeso que pode correr com tênis minimalista, tá, gente? Eu não vou tirar essa oportunidade do cara, mas para fazer isso ele tem que ter uma pisada extremamente perfeita, extremamente redonda, e isso é muito, muito, muito raro. A maioria das pessoas que tem sobrepeso quer amortecimento e precisa de amortecimento, e esse calçado entrega amortecimento, ok? O quarto e último ponto positivo desse tênis, que aí para mim é o grande ponto positivo, é a inovação. E bicho, a gente sempre bate palma para quem quer inovar. E a ASICS quis inovar. O material não é novo, o gel já é patenteado há muitos anos, a ASICS trabalha com gel. Mas pô, a ASICS pensou, vamos fazer um tênis com toda a entressola em gel. E só dela pensar em fazer isso, ela já está dando um tiro assim, já está se arriscando, se aventurando num mundo novo, que normalmente se arriscar num mundo novo ocasiona em tecnologias novas e que pra gente é muito legal. Provavelmente esse não vai ser o modelo mais perfeito de calçado com amortecimento do mercado, mas a ASICS deu um grande passo num calçado para amortecimento. Qual que é o próximo passo? Reduzir o peso desse tênis. Sim, esse é o próximo passo. E a ASICS provavelmente vai fazer isso nos próximos modelos. Agora, o fato de se inovar e buscar uma nova entressola com um novo material, isso é sempre muito bacana e parabéns, ASICS. Ok, então recapitulando para você, esse é um calçado com 10 milímetros de drop, no modelo 40 ele tem 338 gramas, está à venda no mercado por um valor sugerido de R$ 899. Esse foi o ASICS Gel Quantum 360, espero que você tenha gostado, semana que vem tem mais, grande abraço para você, até a próxima, tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!